Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem chegou atrasada, mas chegou. Tava papeando com as amigas na academia, né? Aí a gente atrasa. Mas estou aqui, firme e forte. Bora lá, as vizinhas estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre semelhantes que se atraem no nosso acordar. Quero dar cor para o nosso dia. Falando um pouco, né, dessa importância da gente entender que o nosso corpo, ele além de ser esse corpo físico que a gente enxerga, essa matéria, ele é um corpo que vibra e, igual imã, atrai. Então, semelhantes se atraem a todo momento. E ontem foi um dia de muita comemoração aqui em casa, porque ontem completou 5 anos que a gente teve o primeiro, né, e o único positivo da nossa vida referente à gestação. E foi um dia muito simbólico aqui, porque quem já sabe da história, eu vivi mais de 4 anos tentando engravidar, né? E passei por 2 processos de fertilização, enfim, que não deram certo? E nesse momento de não dar certo, de tentar engravidar, de fazer tratamento, eu vivi um grande desafio no meu relacionamento com meu esposo. Bom dia, suas maravilhosas! E a gente estava muito desalinhado, eu era muito reclamona, eu vivia com uma angústia no meu peito, aquela sensação de infeliz, de que falta alguma coisa, parece que eu tenho tudo, né? Porque eu estava num ótimo emprego, com um ótimo salário, era super reconhecida, casa própria, carro próprio, casada, faltava, né, os filhos, mas no mais, basicamente estava tudo ok. Mas eu tava infeliz no relacionamento, infeliz no trabalho, infeliz com a minha conta bancária, porque por mais que eu ganhava, eu gastava mais do que eu ganhava. E sabe quando você entra naquela bola de neve, de que nada dá certo, de que nada tá bom, aí no meio de tudo isso, você faz tratamento, aí não dá certo o tratamento, aí eu comia toda essa angústia, toda essa reclamação, tudo essa infelicidade, e eu fui entendendo ali 2 coisas importantes. A primeira é que eu não comia emoções. Eu comia para não sentir as minhas emoções, para não me perceber reclamona, para não me sentir infeliz, para não me sentir angustiada. E o segundo ponto, mas esse daqui a gente trabalha dentro da vida. E eu vou trazer para vocês, olha só, vamos comemorar a vida. E o segundo ponto é esse dos semelhantes. Então, quando eu tive meu segundo negativo, eu falei assim, chega, não dá mais. Eu tô no fundo do poço. Eu tô me sentindo mal. Não tô bem na minha carreira. O meu relacionamento tá um horror. Eu não consigo engravidar. Chega, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Só que eu não sabia o que era. E aí eu fui buscar ajuda. Primeira vez, né, que eu trabalhei da minha humildade, falando, né, da parte de engravidar, e fui buscar ajuda com terapeuta, com mentora, e fui fazer o meu movimento. E nesse movimento eu entendi, né, em um dos cursos que eu estava fazendo de física quântica, eu entendi que os semelhantes se atraem como se fosse um ímã. E foi lá que eu entendi que além de um corpo físico, a gente também é um corpo espiritual que vibra. E aí eu comecei a me questionar, tá bom, se eu sou um corpo espiritual que vibra, pra que eu atraí o meu esposo? Né? Se tinha lá, a gente se conheceu num samba, tinha mais de 100 homens ali no samba, certamente. Pra que eu me atraí justo com um homem que já era desquitado, com 2 filhos, vasectomizado? Eu com 30 anos, solteira, sem filho, pra que a gente se atraiu? E foi nesse momento, em 2019, que era mais ou menos julho de 2019, que veio pra mim
esse conhecimento da física quântica e eu trouxe, né, essa reflexão para mim. Para que eu atraí o meu esposo? Porque até então era sempre por quê? E quando eu falava por quê, eu entrava na vítima, porque eu era a boazinha, né, a musa da fertilidade, porque eu era maravilhosa, perfeita, o alecrim dourado, e ele era o monstrinho. Só que não. O meu superego estava lá no alto e eu não conseguia me enxergar. Essa era a realidade. E aí, quando eu entendi que semelhantes se atraem, e eu fiz esse questionamento para mim, eu entendi que eu tinha um grande mestre de jornada dentro da minha casa, que estava ali me mostrando, através de quem ele é, através da vibração dele, o que eu precisava trabalhar e olhar para mim. Porque ele tinha uma infertilidade física. A questão dele era, ele tem uma vasectomia que ela é não reversível. Mas isso não significa... Espera aí que tá mó ventão aqui. Não sei se vocês estão sentindo o barulho do vento aí, mas enfim, vamos lá. Então não significava que ele não poderia ter mais filhos, porque ele produz espermatozoide normal e tudo mais, só não saía no canal. E o espermatozoide dele muito maravilhoso, tá? Só que o corpo que ia engravidar era o meu, né? O da musa da fertilidade, do alecrim dourado, lembra? Só que eu não engravidava. O que acontece? E aí eu fui entender que a infertilidade física dele estava me mostrando a minha infertilidade de mim. Lembra aquela mulher reclamona, aquela mulher que se sentia infeliz, aquela mulher sempre ansiosa, sempre julgando todo mundo, sempre falando o que ele não fazia, o que ele tinha de defeito e não conseguia me enxergar. Então, a infertilidade física dele estava me mostrando a minha infertilidade interna de mim, mental, emocional, espiritual. E aí, eu tinha ali dois caminhos. Um, continuar vivendo aquela vida que eu estava vivendo, né, cada vez mais desalinhada dele, cada vez mais infeliz, ou mudar isso. E eu fui entendendo na terapia que se eu não mudasse, o resultado não ia mudar. E aí, quando eu fui entendendo essa questão, eu falei, tá bom, eu escolho, a partir de agora, começar essa mudança em mim. Parar de ficar olhando a sombra dele e começar a enxergar a luz dele. Parar de ficar criticando ele e entender que a crítica que eu faço nele é referente ao meu olhar, é referente àquilo que eu tenho em mim. Então eu comecei a cuidar e a olhar de mim, em mim. Foi lá em 2019 que eu comecei a encontrar com a minha criança interior, a entender sobre a harmonia do feminino e do masculino. Ó, Itajaí por aqui, muito bom, Rafa, seja bem-vinda, maravilhosa. E eu fui entendendo, né, a harmonia do feminino e do masculino, eu fui entendendo sobre merecimento, sobre competências, habilidades, comportamentos que eu não tinha, e decidi começar a mudar em mim tudo aquilo que eu criticava nele. E vizinhas, foi tão maravilhoso, foi tão libertador, porque eu comecei a entender que existia uma grande oportunidade na vida que Deus estava me dando de me conhecer melhor, de me melhorar antes de engravidar. Porque daquele jeito que eu tava, certamente as meninas não iam chegar, porque a vibração delas estava muito mais alta que a minha. E lembra que os semelhantes se atraem? Como é que eu vou atrair duas alminhas que estão ali vibrando alto, vibrando amor, vibrando alegria, vibrando gratidão, se eu estou vibrando medo, tristeza, angústia? E aí o nosso corpo, muito sabiamente, lembra? Eu vou falar amanhã tem aulão que eu vou falar tudo aquilo que você cala, o seu corpo fala. O meu corpo, ele estava conversando comigo através da infertilidade, ele não engravidava. Fisicamente, nos exames estava tudo bem,
mas eu não consegui engravidar. Porque não é só sobre o corpo físico, tem a vibração junto. E a gente precisa entender isso não só para quem quer engravidar, mas para a nossa vida. Você que deseja se sentir realizada no seu trabalho, você que deseja ter um relacionamento melhor dentro da sua casa, você que deseja viver uma vida com mais sentido, você precisa lembrar que existe o físico, a matéria, mas que existe um invisível que coordena esse visível. E os dois trabalham em harmonia. Tudo é vibração, tudo é energia. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica revivendo situações de dor e sofrimento e o nosso corpo vai respondendo com doença, com dor, não engravidando, com escassez e seja lá o que for mais na nossa vida. Então, vizinha, presta atenção. Tudo aquilo que você cala, o seu corpo fala. Se hoje você está vivendo alguma questão de saúde que não está legal, olha para aquilo que você está calando. Eu espero que vocês tenham recebido os 7 áudios que eu preparei com todo o meu coração para vocês e liberei um por dia, desde do dia 20. Hoje foi o último áudio. Por quê? Nesses áudios eu venho falando para vocês o que são as doenças emocionais, como elas se desenvolvem, o que acontece para que a gente não consiga administrar essas dores, essas doenças. E amanhã, no nosso aulão, eu vou aprofundar sobre por que, né, que tudo aquilo que você cala, o seu corpo fala. E eu tenho certeza que você vai ter bastante resposta daquilo que você está procurando. Então, vizinha, lembra, semelhantes se atraem. Tudo aquilo que você vive hoje são as sementinhas que você plantou ontem, mês passado, começo do ano passado, na sua infância. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar para a sua história. Não dá para ficar olhando para fora para encontrar as respostas que estão dentro. E amanhã eu vou te ensinar a olhar para o lugar certo, para você começar a encontrar respostas que você procura há muito tempo e que você não encontra porque você está procurando fora. Aí você resolve ali, né, a superfície, mas você não aprofunda. Então você resolve, né, o paliativo, mas a situação continua acontecendo. Por quê? Porque você não está indo na raiz certa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Ó, quem ainda não está no grupo, digita grupo. E se você não está no grupo, mas você quer receber os áudios, né? Primeiro digita grupo e entra no grupo. Aí se você quer receber os áudios que você não recebeu, coloca aqui no direct que você quer receber os áudios, que eu peço para as minhas tutoras entrarem em contato com vocês e enviarem os áudios para vocês, tá bom? É só digitar aqui grupo, se alguém não estiver no grupo e desejar ir para o grupo. Bem-vindas, suas maravilhosas. Que bom. Rafa, coisa linda. Sim, eu também creio muito na sua cura e espero que você esteja comigo amanhã também, hein, Rafa? Então, ó, para hoje, eu gostaria muito que vocês olhassem, parassem em 5 minutos do dia de vocês e olhassem para a história de vocês e se questionassem. Quais são as sementes que eu estou plantando que não estão adequadas? E começar a partir de hoje refletir o que a gente pode fazer de diferente. Eu estava plantando todo dia semente de reclamação, semente de julgamento, semente de tristeza. E aí, obviamente, que eu colhia o quê? Eu colhia não engravidar, eu colhia relacionamento desalinhado, eu colhia problemas financeiros, eu colhia um trabalho que não me fazia mais sentido. Quando eu comecei a olhar e ajustar as sementes interior, né? A semente a gente planta dentro para ela ir crescendo e desabrochar,
para fora, mas não é de fora para dentro. Eu não desabrocho e depois eu planto. O caminho é, eu planto para ela desabrochar. Agora, se o solo interior tiver todo infértil, que era o que acontecia com o meu solo, que estava todo infértil, qualquer semente que você plantar, ela não vai gerar frutos suculentos, porque o solo não está preparado. Mas a gente pode mudar isso e deixar o solo bem fértil para que ele gere os frutos suculentos. E é isso que a gente faz aqui no nosso acordar todos os dias. E é isso que a gente vai fazer amanhã, mergulhando de uma forma mais profunda dentro do nosso aulão aberto e gratuito para vocês. Então vamos lá. Eu quero essa cartinha. Vamos à nossa cartinha do dia. Mas acho que é essa que quer sair, tá? Vou ler essa, porque é ela que quis sair. Vamos lá, ela já saiu uma vez. Pega aí. Se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula. E os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Vocês entendem como a gente não controla nada? Eu falei pra vocês, eu quero essa. Só que essa daqui, a todo momento estava conversando comigo falando, não é essa. É essa. E aí o que eu falei hoje? Falei que as pessoas mais próximas, né, o nosso esposo, no caso, eles são os nossos mestres de jornada. E aqui tá falando que os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Então, vizinha, a vida ela é uma escola. E os nossos parentes mais próximos, eles são os nossos maiores professores. Ao invés de criticar eles, bora aprender com eles, usar da humildade e entender o que eles têm para ensinar para cada uma de nós. Eu olhando para o meu esposo, eu aprendi tanto sobre mim. Eu aprendi que eu estava tão escassa em relação a mim e que ele é tão próspero e eu não estava enxergando a prosperidade dele porque eu não vivi essa prosperidade em mim. Então eu só enxergo no outro que eu tenho. Como é que eu ia enxergar nele uma coisa que eu não tenho? Não conseguia. E eu só consegui começar a enxergar isso quando eu comecei a acessar a minha prosperidade. Então, essa daqui é a cartinha de hoje. Recebam. Amanhã, 10h15, estamos aqui, lindas, maravilhosas e prósperas, fazendo o nosso acordar. E à noite, amanhã, reserva aí na sua agenda, às 19 horas, nós temos o nosso encontro para falar sobre o que você cala, o seu corpo fala. Vizinha, uma terça-feira abençoada, cheia de luz, prosperidade e alegria a você. E amanhã a gente está aqui de novo. Beijo!